Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Cefec, a nossa primeira live do mês de setembro, né? Que setembro seja muito bem-vindo. Então, antes da gente começar a nossa live, eu gostaria de dar alguns recadinhos da casa, avisar que a gente não postou o cartaz do mês de setembro ainda, mas que ele irá ser postado a escala dos palestrantes, né, na quarta-feira. Então fiquem de olho nas nossas mídias sociais, que sairá a escala dos palestrantes do mês. E também avisar que o Cefec tem ação social, que a gente auxilia cerca de 20 a 25 famílias, né? Então a gente sempre pede doações de alimentos, doações, né, se vocês não puderem doar os alimentos ou os produtos de higiene, o Cefec tem Pix, então aceitamos qualquer tipo de doação. E também aqueles que gostariam de doar roupas, né, ou livros, que a nossa lojinha funciona durante a semana. Também temos a informação, colocaremos aí nos comentários os horários certinhos para caso queiram levar até o Cefec, né? E que também a gente não parou, né? Desde que começou a pandemia, nós continuamos com os nossos grupos de estudo, a evangelização, o grupo de jovens no sábado. Então, temos diversas atividades, e para aqueles que gostariam de eh, entrar em contato procurando algum atendimento fraterno, se quiserem mandar mensagem aqui pelas nossas mídias sociais, mas mais informações também dos plantões, a gente vai deixar aqui nos comentários. Então, dito isso, né, falando dos nossos recadinhos da casa, eu gostaria de fazer uma leitura inicial da nossa live do livro, né, nosso livro de sempre, Pronto Socorro, que é um livro muito bom de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem de hoje que a gente resolveu trazer para vocês é uma mensagem muito importante, pois o mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, ele vem trazer a prevenção do suicídio. Então, a importância da gente abordar sobre, né? Então, antes da gente iniciar a live propriamente dita, chamando a Ana Rita aqui com o tema da palestra, eu gostaria de ler essa mensagem que está aqui no livro do Chico, e para daí a gente fazer a nossa prece de abertura. Então, a mensagem diz assim, né? Prevenção contra o suicídio. Quando a ideia de suicídio, porventura, te assole a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheças de todos o afeto que te consagram, e embora impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível que te mostres útil aos que cercam. Visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens que dispõe, e em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis, vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca visitar-se com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se
encontrem internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a este ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faze empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem na vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual por tempo indefinível permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Então, com essa mensagem, né, importante sobre a prevenção do suicídio, que a gente possa lembrar que o Cefec está de portas abertas, ainda que virtuais, para todos aqueles que precisam, né, de um ombro amigo, de uma conversa amiga, e que possamos colocar, né, esse assunto em pauta tão importante. E com essa mensagem, então vamos cerrar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a imensa oportunidade que nos dá toda terça-feira de refletir um pouquinho mais sobre a mensagem de Jesus e que a mensagem de hoje trazida pela nossa amiga do nosso lar, assim como eles falam, né, que somos casas amigas, casas vizinhas, irmãs, que possamos compreender a mensagem e que ela possa trazer da melhor forma para o nosso aprendizado. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Então, com essa mensagem, é, eu convido a Ana para a apresentação da palestra. A Ana Rita, que é trabalhadora do nosso lar, Casa Espírita de Pinhais, e o tema da palestra de hoje é a trave e o argueiro. Deixo a palavra com você, então. Vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos falar um pouquinho sobre a trave e o argueiro. Nesta passagem, Jesus nos diz: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa fala de Jesus está em Mateus capítulo 7, nos versículos 3 a 5. Jesus nos chama a atenção nesta passagem para essa mania que nós temos de enxergar o defeito nos outros, de ver o que o outro está fazendo de errado, de nos preocuparmos com o procedimento dos outros, com o caminhar na vida dos outros. E esquecemos que nós também erramos, que nós também cometemos falhas, que nós também tropeçamos no caminho. Como que eu posso julgar o outro? Como que eu posso dizer o que o outro deve ou não deve fazer, se muitas vezes eu não enxergo o que eu estou fazendo de errado? Kardec nos diz que para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Eu olho para o outro, eu vejo o que o outro está fazendo, eu julgo e condeno o que o outro está fazendo. Mas quem me vê? O que vê? Se eu me colocasse à minha frente,
o que eu veria da minha caminhada? O que nós veríamos da nossa caminhada? É isso que Kardec questiona. Será que se eu estivesse no lugar daquele outro, não teria feito pior? Será que eu já não estive no lugar do outro e não fiz pior? Será que eu não estarei no lugar do outro e não farei pior? Quando nós olhamos alguém que falhou, nem vamos entrar no mérito do criminoso, do cruel. Vamos olhar as falhas comuns da nossa vida, do dia a dia, que nós julgamos tanto, que nós condenamos tanto. Será que nós já não fizemos aquilo que consideramos errado? Mais adiante, Kardec nos diz que incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. O nosso orgulho nos faz pensar que somos melhores que os outros, porque eu pertenço a tal raça, porque eu pratico tal religião, porque eu tenho tal diploma em minha parede, porque eu sei fazer algo melhor, porque a minha forma física é melhor apresentável que a do outro, eu sou melhor que o outro. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Mais uma vez, batemos na tecla da caridade. Nós que por tantos séculos consideramos a caridade apenas o dar coisas, apenas alimentar o faminto, vestir o que está com frio. Mas caridade não é só isso. Isso é caridade. Mas é caridade também olhar o outro e ver dignidade. E olhar o outro e enxergar as dificuldades que este outro enfrenta para estar onde está, ou já enfrentou. É caridade olhar o outro com paciência, com cuidado, independente do que o outro está fazendo. Aqui, nem Jesus, nem Kardec não estão nos dizendo para sermos cúmplices dos erros dos outros. Nós não podemos ser cúmplices, nós não podemos nos aliar ao erro, mas nós podemos não condenar. Para isso, a sociedade, os seres humanos, têm pessoas abalizadas para isso. O juiz julgará e determinará a pena que o criminoso deverá cumprir. A ele cabe esta função. Nós não temos esse direito. Nós podemos ver o crime, não compactuar com ele, enxergar ali o erro, mas não condenar. Nós não temos moral para isso. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, nos fala sobre esse problema. Ela diz que o problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí em curso em doloroso processo de autoflagelação. Aquele que errou, aquele que cometeu o crime, aquele que traiu, aquele que roubou, ele já está criando problemas para o seu futuro. Ele está plantando espinhos que ele colherá. E não cabe a nós aumentar esta pena. Como ela diz ali, toda contribuição de impiedade, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Aquele errou, ele cometeu o erro.
Causou dano, sim. Mas se eu o condeno, se eu me considero melhor do que ele, para julgá-lo e dizer que ele é inferior, que ele está errado, eu estou causando aflição para mim também. Mecanismos de futura aflição para o acusador, ele próprio, uma consciência sob o peso de vários problemas. Nos lembramos aqui do item seguinte desse mesmo capítulo do Evangelho, que é aquela passagem da mulher adúltera, em que Jesus pergunta aos que estavam ali com as pedras na mão, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E a própria narrativa do Evangelho nos diz que foram um a um abandonando a praça, iniciando pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Porque eram aqueles que tinham vivido mais, portanto, errado mais. Nenhum de nós tem as mãos limpas o suficiente a ponto de estar apto a jogar pedra no outro. Ninguém. Nós que conhecemos a imortalidade da alma, a reencarnação, sabemos que se nesta estamos tentando levar uma vida honesta, levar uma vida equilibrada, é porque já erramos muito lá atrás. Já sabemos as consequências dos erros que cometemos. Ainda mais. Não vamos acrescentar penas à nossa folha corrida julgando. Julgamentos arbitrários. Não temos essa capacidade. E ela continua. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção de sua sombra, em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das próprias mazelas. O que ela está dizendo aqui? Que nós só enxergamos os defeitos nos outros que nós temos. Porque se nós não conhecemos aquele defeito, a gente não enxerga. Se nós não temos a tendência ao roubo, nós não vamos enxergar o ladrão. Alguém vai ter que nos mostrar. Olha, fulano roubou. Nossa, eu nem percebi. Porque isso já não faz mais parte da história da pessoa. Mas se ainda faz parte da minha história, se ainda faz parte da minha caminhada, eu vou enxergar. Todos os defeitos que eu vejo no outro são projeções daquilo que eu tenho. Porque eu só vou enxergar o que eu conheço. Eu só vou enxergar o que eu vejo. O que eu tenho gravado na minha tela mental. Então eu estou projetando a minha sombra no outro. Mas não é para a gente se desesperar. Meu Deus, eu vi o outro, eu enxerguei que ele trai, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Tudo bem. Vamos trabalhar isso. É o que Joana de Ângeles nos ensina em outras passagens. Encontramos um defeito em nós. Não há motivo para desespero. Vamos olhar para o defeito, meditar sobre ele e aos poucos tentar corrigir. O que nós não podemos é ficar presos no nosso orgulho, como Kardec salientou ali, e nos acharmos melhor que o outro. Opa, é um sinal de alerta. Se eu começo a criticar muito a todas as pessoas à minha volta, se eu só vejo defeitos nas pessoas à minha volta, é hora de eu começar a repensar a minha vida. É me olhar no espelho. É olhar para dentro de mim. É fazer o que Kardec sugeriu, sair fora e de fora para dentro olhar. O que está acontecendo? Ela encerra esse capítulo nos deixando uma mensagem muito interessante. Uma mensagem para reflexão, para nós pensarmos muito sobre isso.
Ela diz: tem compaixão de quem cai. A consciência dele será seu juiz. Não precisa ser eu. A consciência dele será o juiz. Ele já vai carregar com ele a culpa. Num primeiro momento, pode ser que essa culpa não floresça. Mas como nós já dissemos, nós sabemos que somos espíritos imortais. Nós já conhecemos a lei da reencarnação. Sabemos que uma hora ou outra a consciência desperta. Vamos tomar por base nós mesmos a nossa vida. Quantas coisas que nós já fizemos nesta encarnação mesmo, que a época que fizemos nós não consideramos errado. Mas hoje, relembrando, a gente pensa, meu Deus, por que que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito. E essa consciência começa a nos acordar. E aí nós começamos a pensar, não posso mais fazer aquilo, preciso mudar. Ajuda aquele que tomba, sua fraqueza já lhe constitui punição. Quem cai no erro já sofre. Porque quantos pequeninos erros que nos doem na consciência. Quantas coisas que a gente pensa, nossa, mas eu já devia ter mudado este hábito. Eu já devia ter mudado essa forma de pensar. Olha quantos problemas me traz esse meu jeito. As nossas fraquezas nos doem. As fraquezas de cada um são a sua punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir bem. Eu vejo o erro do outro, eu condeno as quedas do outro. Mas será que quando eu cair, quando eu estiver no chão, eu não vou querer que alguém me estenda a mão? Que alguém me socorra? Não é isso que nós fazemos o tempo todo? Não é isso que nós falamos para Deus? Tende piedade de mim. Eu ainda sou fraco, eu ainda caio, eu ainda erro. Por que não usar com o outro a mesma medida que usamos para conosco? A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. É o que nós falamos. Quando nós caímos, a primeira coisa que nós fazemos, Senhor, me perdoa, tende piedade. Ah, foi só dessa vez, me ajude. Quantas vezes nós erramos com os outros e queremos que os outros nos perdoem? E por que que nós não perdoamos o outro? O perdão não significa esquecer o erro. Nós já falamos muitas vezes sobre isso dentro da doutrina espírita. Perdoar é dar outro significado ao erro do outro. Eu não preciso trazer o criminoso para dentro da minha casa, mas eu posso usar de uma medida, eu posso não querer fazer o que ele fez, é fazer diferente. Se ele fez o mal, eu vou tentar fazer o bem, é dar a outra face. A outra face é fazer o contrário. Aquele erro que ele cometeu, eu posso aprender com aquele erro. Eu posso não fazer aquele erro. A tolerância é isso. É querer fazer diferente. E, se possível, ajudar o que caiu a fazer a diferença. No livro Boa Nova, no capítulo 13, Jesus tem um diálogo com João, com o apóstolo João, sobre a passagem da mulher adúltera. E Jesus faz uma explicação, não vou dar spoiler do capítulo, que é para que todos procurem o livro e leiam esse capítulo. Mas vamos ficar com esta fala de Jesus
aos apóstolos, em que ele explica por que ele não condenou a mulher adúltera. Ele falou para ela: vá e não peques mais. Sendo que a lei judaica da época prescrevia a lapidação, o apedrejamento de quem errava. E Jesus fala para João: a terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado, ou seja, o erro, é a doença de todos. Todos nós estamos internados neste grande hospital. Estamos aqui porque ainda erramos, porque ainda pecamos, porque ainda temos falhas, porque ainda somos inferiores. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho da redenção. Qual o melhor remédio para esta terra doente? O Evangelho. O Evangelho que nos fala do amor. Resumindo o Evangelho numa palavra: amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu não quero passar por determinado sofrimento, eu não posso impor esse sofrimento ao outro. É isso que o Evangelho nos diz, nos ensina. É a lei da tolerância, é a lei do respeito. Não me importa se o outro tem um estilo de vida que para mim parece extravagante, é a vida dele. Eu que leve a minha vida do jeito que eu acho que é o melhor para mim. Sem interferência, sem julgamento e principalmente sem condenação. O julgamento ainda faz parte da nossa caminhada, porque nós ainda estamos num educandário. A Terra é um grande hospital e um grande educandário. Então, nós aprendemos com o erro do outro. Se eu vejo o outro errando, eu tenho que tirar dali um ensinamento para a minha vida. Opa, isso que ele fez, eu não quero fazer, não vou fazer. Olha lá as consequências do ato dele. É um aprendizado. Mas o Evangelho aplicado em nossas vidas, não o Evangelho estudado, decorado, replicado, mas o Evangelho vivido. As lições que Jesus viveu são os ensinamentos para nós. E nós temos que vivenciar esse aprendizado. Temos dificuldade em entendimento ainda? Claro que temos, e vamos ter ainda por alguns séculos. Mas, em algum momento nós temos que começar, em algum momento nós temos que começar pelo menos a pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Lembrando, levando no nosso coração que o Evangelho traz ao homem enfermo o remédio eficaz. O Evangelho nos fala do amor ao próximo, do perdão das ofensas, da tolerância, da resignação. Todos os ensinamentos da humildade, da caridade. Vamos trazer este remédio para as nossas vidas. E como nós sempre falávamos muito isso no nosso presencial, e falamos agora nos grupos de estudo. Fica de lição de casa, para reflexão. Aqui estão as obras que nós utilizamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Psicografia do Divaldo Pereira Franco, Jesus e Atualidade, ditado pela Joana de Ângeles, e o livro Boa Nova, do Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos. Ficam as reflexões e o pedido a Jesus que envolva cada um dos que estão nos ouvindo nesse momento. Uma boa noite a todos. Que assim seja, né? Muito obrigado, né, a Ana, pela disponibilidade e
agradecemos também essa união tão bonita que temos, né, com a Casa Espírita Nosso Lar de Pinhais. Então, que possamos refletir sobre a mensagem que a Ana trouxe para nós hoje, ainda que rapidinha, né, sobre a trave e o argueiro, e relembrando, né, que o Cefec sempre estará aqui para aqueles que necessitam. Então, aquilo que a gente já falou no começo, se precisarem, entrem em contato conosco pelas mídias sociais. Pedimos também sempre para que convide os seus amigos e os seus familiares para assistir às nossas lives que são feitas com tanto carinho, né, para os trabalhadores e para os participantes, né, para os frequentadores da nossa casa. Então, deixamos aqui, né, um pedido de que compartilhem, né, com seus amigos, com seus familiares, façam a, a nossa mensagem, né, a nossa casa espírita chegar até os lares de outras pessoas, para assim a gente consiga aumentar os nossos laços de amizade, né, de estudo. Então, agradecemos a todos aqueles que sempre estão aqui conosco, né, nos dando boa noite, nos mandando mensagem, e desejamos uma ótima semana aí, né, pós-feriado, uma ótima semana a todos e nos vemos terça-feira que vem. Um grande abraço.